Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que participam conosco aí da live do Missão Coará. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus dê vitória, na verdade que Deus continue dando vitória na tua vida, como já tem dado. E se porventura você estiver passando neste momento, neste período, alguma tribulação, Isaías 41, versículo 10, eu já deixo aí para a tua meditação e para a edificação da tua fé. Não temas não, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te levanta, Ele te sustenta com a destra de sua justiça, tá bom? Então, tenha fé em nome de Jesus. Jesus vai te dar vitória. No mundo nós teremos aflições, disse o Senhor Jesus Cristo, mas tem bom ânimo em nome de Jesus. Deus ele vai dar continuidade nas bênçãos dele. Ele vai nos aperfeiçoando, decorrente às lutas, decorrente às dores, e nós saímos vitoriosos no final de tudo, tá bom? Mesmo que a vitória aos nossos olhos não pareça uma vitória, mas Deus nunca perde. E se Deus é na nossa vida, por mais dolorido que seja e por mais que haja percas, Deus ele continua sendo Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos aí. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos para a parte 2 aí, sobre o estudo que nós estamos aí, iniciamos na live passada, a respeito da parábola do semeador. E nós vamos aí fazer uma retrospectiva antes da leitura dessa palavra. E essa parábola, nós lemos a parábola do semeador do capítulo 13. Você já pode estar abrindo a tua Bíblia aí no capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo 23. É uma leitura um pouco extensa, mas necessária, tá? E acredito que hoje, se assim o Senhor permitir, deixa eu ver aqui, nós finalizamos sim, tá bom? Nós falamos aí, no início do estudo, na primeira live, falamos dos elementos figurantes da parábola do semeador e sobre o semeador. Falamos também sobre a semente. E hoje nós vamos dar continuidade falando dos solos. Vai ser a partir daí, hoje, em nome de Jesus. Então, Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Leonardo, Deus abençoe, Leonardo, seja bem-vindo. Pai do Senhor, irmão Pedro, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós vamos lá fazer um visualzinho aqui. Vamos ler aí o Evangelho, em nome de Jesus. Capítulo 13 de Mateus, versículo 1 em diante, até o versículo de número 23. Lembrando, como disse na primeira live, não é uma ministração em si, mas literalmente um estudo. Um estudo que nós estamos aqui compartilhando, tá bom? Então, quem gosta de anotações, quem gosta de fazer o seu esboço, pega sua canetinha aí, seu papel e anote em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura? Versículo 1 em diante diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na.
e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra, bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Que maravilha! Vamos aí dar continuidade. Antes de dar continuidade aí, quero abrir uma necessidade de oração aos irmãos. Sei que muitos irmãos ainda não entraram na live, mas por autorização já concedida, peço oração aos irmãos para uma irmã chamada Vilma. Nesse exato momento ela está hospitalizada e ali na Zona Norte, no Hospital Dante Pazanese, acho que é isso, né? E tá com problema, de certa forma, grave no coração, irmãos. Então, há minutos atrás, conversando com o esposo dela, o irmão Fábio, ele me autorizou a abrir o caso na live, tá bom? Então, se você está assistindo, é porque Deus confia que você vai interceder por essa pessoa. No término da live, eu vou estar pedindo novamente, porque creio que haverão mais pessoas, logadas com a gente aí. E quanto mais irmãos orando, maior a ação de Deus decorrente às necessidades da igreja
eu creio assim. Creio também que a oração do justo tem em muito os seus efeitos, né? E que somos justos, sim, porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Então vamos usufruir dessa beneficência de Deus, desta graça, desta misericórdia, e vamos ser intercessores em prol da vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, amém? Então orem pela Vilma, em nome de Jesus Cristo, não esqueçam, orem pela irmã Vilma. Também fizemos a abertura aqui em casa de um novo caderno de oração, e peço para os irmãos também, na descrição do vídeo depois, deixar os seus pedidos de oração, tá bom? Para que a gente venha estar colocando o nome dessas pessoas no nosso caderno aqui, para estarmos intercedendo no Missão Quará. Também peço para você que não se inscreveu no canal do YouTube Missão Quará, vai lá e se inscreva, em nome de Jesus. A hora que você se inscrever no canal, eu vou ser avisado aqui no celular, certo? Então eu sei que você que está me olhando aí não se inscreveu ainda, porque eu não fui avisado pelo YouTube ainda. Então não fala para mim, irmão, que se inscreveu não, que eu não vi seu nome aparecer aqui ainda no e-mail, não chegou nada para mim. Em nome de Jesus, vai lá, se inscreva e compartilhe o canal, para que as palavras do Senhor que estão sendo ministradas já faz alguns anos, não comecei a fazer live por causa de pandemia não, nós já estamos trabalhando com a live aí já tem uns anos, e aí eu peço para os irmãos nos ajudar aí a estar compartilhando e divulgando o Missão Quará, que não é apenas um canal, já é uma igreja, amém? Que Deus abençoe os irmãos. E orem pelo nosso ministério também, que está de vento em popa para a glória do Senhor. Vamos falar aí dos solos, né? Como já disse aí, de antemão, falamos aí dos elementos figurativos, né? Como introdução. E o primeiro elemento figurativo da parábola do semeador foi o semeador. E a sequência aí é essa. Vamos falar agora do solo. Então vamos lá. É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. Presta atenção. A mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram diferentes. A semente é a mesma. A semente, ela é incorruptível, ela é imutável. Pai do Senhor Kaique, seja bem-vindo. Mas os solos são diferentes. Então nós já falamos aí, né, um pouquinho da semente, que é a palavra de Deus, e vamos dar início agora à ideia do solo. Então vamos lá. Solos diferentes para uma mesma semente, para o mesmo tipo de semente, para a mesma palavra. Então a mesma palavra de Deus, ela pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve, que é o solo. Alguns são solos de beira de estrada, o solo duro, impermeável, aquele que não entra, não penetra a semente, terrível. Eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. O Evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não lhe permitem entrar. Então qual é esse solo aí da beira da estrada, irmãos? É o que está aqui no versículo, vamos lá, capítulo 13, versículo de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. É a semente que caiu na beira da estrada. Correto? Pai do Senhor, irmã Cirlei.
Sei que a senhora tinha me abandonado. A senhora está cabulando aula nas lives. Mas está perdoado em nome de Jesus. A sorte da senhora que eu sou crente. Perdoei a senhora. Amém? Vamos lá. As raízes das plantas no solo pedregoso. O solo pedregoso vai estar falando aí no versículo 20 e no versículo 21 do capítulo 13. Então as raízes das plantas no solo pedregoso, presta bem atenção, nunca se aprofundam. Durante os tempos fáceis, os brotos podem parecer interessantes, mas abaixo da superfície do terreno, as raízes não estão se desenvolvendo. Como resultado, se vem uma pequena temporada seca ou um vento forte, a planta murcha e morre. Correto? Pai do Senhor, irmã Elizabeth, luz! Haja luz! É outra também, a irmã Elizabeth é a outra que tem cabulado as lives, mas ela está perdoada também em nome de Jesus, tá bom? Muito bom, por isso que eu estou fazendo de segunda, para muitos irmãos não ter desculpa, tá bom? Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio de fé em Cristo e de estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Então, vamos lá, lembrando que é a segunda parte de um estudo hoje, amém, irmãos? Sobre a parábola do semeador. Então essa questão aí, ó, nós frisamos ela aí no versículo de número 20 e 21 do capítulo 13 de Mateus, onde diz que, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu acho muito interessante o que Jesus coloca aqui na questão que a pessoa logo se ofende. Ele não se aprofunda nessa explicação dessa questão da ofensa, não. Em nenhum momento ele, nesse texto, ele fala o porquê que a pessoa se ofende. Pai do Senhor, pastor Maurício, seja bem-vindo. Mas vamos analisar o que tem acontecido na família, a família cristã. O que acontece com essa questão da ofensa? Pessoas recebem a palavra com muita alegria, um entusiasmo tremendo. Vamos colocar assim, dentro de uma visão litúrgica, num culto. Acredita-se que, antes de iniciarmos o culto, há todo um preparo, há toda uma logística. É claro que essa logística humana, ela é depositada a fé, independente da organização humana, é depositada a fé e a esperança na ação do Espírito Santo decorrente às nossas ações litúrgicas ali naquele culto. Então nós preparamos um hino de louvor para apresentar para Deus, crendo que, mediante a minha separação, mediante a minha consagração e a minha oferta de coração a Deus, Deus, além de aceitar esse hino, esse louvor, o meu corpo em si, que é o sacrifício que Ele pede, a misericórdia dele será tanta neste culto que a glória dele vai se manifestar de uma maneira tremenda. Como estamos falando dos solos, decorrer através dos hinos, através da ministração da palavra, através de um testemunho e assim por diante. Cremos que, independente do que prepararmos para este culto, para este trabalho, foi um trabalho, mas a palavra é culto mesmo, porque nós vamos lá na casa de oração prestar culto. E cremos que Deus, por sua infinita misericórdia, vai agir ao nosso favor naquele ambiente, naquele período, naquelas horas ali,
e vai visitar as nossas necessidades. E aí, no meio deste culto, nesse ambiente, existem pessoas ali com o coração, com o solo, né, de diversas maneiras. E ali, de repente, a palavra do Senhor, através da ministração da própria, ou a palavra do Senhor através de um hino, através do testemunho, assim como já foi dito, ou de qualquer outra ação do Espírito Santo dentro do culto, ele deposita essa semente, que é a palavra de Deus, dentro desse coração, que veio lá da casa dele, da casa dela, da vida, do trabalho, chegou naquele culto, com o coração em uma condição que só Deus sabe. E Deus enxergou que naquela noite, o coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança, está um coração pedregoso. Todos nós, visivelmente, percebemos que o momento que aquela pessoa recebeu aquela palavra, a alegria era tremenda. Mas nós não conseguimos enxergar, naquele momento, que havia pedras no coração daquela pessoa. E aí nós observamos essa pessoa saindo do culto eufórica, porque foi uma bênção o trabalho, foi uma bênção o culto. Mas não se passa uma semana, e na semana seguinte, no próximo culto, aquela pessoa que saiu irradiante do culto, volta quebrada. E se abre comigo, com você, e nós perguntamos, porque está nítido nos olhos dela, no semblante dela, que algo sério está acontecendo. E ela conta determinadas situações e nós, pela palavra, compreendemos. Porque também percebemos que isso tem sido rotina na vida desse irmão ou dessa irmã. Se entusiasmar quando recebe uma boa palavra, mas no decorrer dos dias os problemas acabam fazendo com que a palavra, a raiz dessa palavra não penetre. E aí cumpre-se aí o versículo 20 e o 21 no capítulo 13 de Mateus, aonde não que nós temos bolas de cristal, mas a partir do momento que você conhece o texto bíblico, você conhece fazer a leitura comportamental na sua vida e na vida desse irmão. E aí diz aí, ó: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quantos irmãos a gente já não viu assim dentro da igreja? Uma alegria tremenda. Somente aqueles que vêm com uma tribulação espiritual tremenda. Ai, saiu como? Como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Estou aliviado. Não parece que ele foi na casa de Deus, parece que ele foi no posto de saúde e recebeu aquele remedinho, o Alivium. Saiu aliviado. Mas uma hora o Alivium vai passar o efeito. E aí está aí o versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Esse aqui, irmãos, esse versículo, o versículo 20 e 21 do capítulo 13, ele me leva a fazer menção até nessa questão de pessoas que tomam remédios para dormir. Tomam remédios para dormir por causa das situações que estão passando. E aquela noite passa, ela dorme, apaga, desmaia, se droga. Mas vai amanhecer. E o efeito do remédio vai passar. Entre aspas, o alívio mentiroso que esse remédio trouxe, vai passar. Eu não estou dizendo, deixa eu explicar, que a palavra de Deus é um remédio mentiroso. Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que o remédio de Deus é vivo e a palavra de Deus é um remédio. Mas ele é vivo e eficaz. Ele é a palavra, viva e eficaz. Então, se nós podemos enxergar a palavra de Deus como um remédio, que ela é também, porque Jesus Cristo é o médico dos médicos, é um remédio vivo e eficaz. Acabou. Para que tipo de enfermidade a palavra de Deus serve? Para todas. Porque se ela na ministração não vai te curar naquele momento, ela vai te orientar a buscar esse socorro.
E aonde ela te orientou a buscar o socorro, lá você vai ser curado. Então, foi através dela, independente de como foi a ação dessa palavra. Foi um remédio vivo e eficaz para a tua vida. Então, é assim, é de acordo com a leitura da palavra, que nós podemos entender que tipo de solo naquele momento é o nosso coração. Que tipo de empolgação que nós estamos vivendo. Que tipo de onda nós estamos vivendo, que é algo tão passageiro. Algumas lives atrás eu falava sobre as ondas. Fica aí, ó, presta atenção aí, os pregadores que estão aí, ó. Essas ondas aí, eu conversando com meus filhos, a gente conversava sobre isso. Nós observamos na internet e se estamos falando de novo, Deus sabe por quê. E tudo que lança na internet, eu comentei sobre os comentários que de algumas postagens, né? Principalmente em Facebook. Agora é o Facebook, né? E também tem o tal do TikTok. E você pode ver que tudo que um faz vira uma onda. Todo mundo vai atrás. Todo mundo faz. Mas não se observa antes. Não se atenta antes aos sinais. Sinais. Não é só a leitura da palavra de Deus, irmãos. Tem crente que é religioso, até o tutano, de falar religioso. Eu só leio a Bíblia. Ô rapaz, glória a Deus por você só ler a Bíblia. Mas, principalmente para quem é pregador. Às vezes é levado a pregador, pastores e assim vai. Né? Pessoas que trabalham com pessoas. Nos é enviado situações e casos, irmãos, que até mesmo pela palavra de Deus, se eu não prestar atenção na secularidade que está ao meu redor, em assuntos que estão fluindo ao meu redor, tem coisas que mesmo sendo tão instruído na palavra, eu não consigo resolver. Então hoje existem muitas dúvidas, o jovem ele possui dúvidas, o adulto possui dúvidas. Então se eu não estiver inteirado em determinados assuntos, a Bíblia nos apresenta as questões desses assuntos. Mas se eu não conhecer muitas vezes o assunto em si, como é que eu vou tratar do problema dessa pessoa? Então não sejamos religiosos ao ponto de não, só leio isso, aí eu não assisto um jornal, aí a TV é pecado, aí bababá, tá? Como é que nós vamos ministrar uma palavra que venha consolar o coração desse homem, dessa mulher, e até mesmo crentes que estão em pânico, e a palavra é essa, literalmente é essa, pânico, por causa dessa pandemia. Como dentro do Evangelho de Cristo, nós vamos ministrar uma palavra que venha levar o consolo, a certeza, a fé e a convicção do socorro bem presente na angústia de Cristo. Se eu não estou a par dos assuntos, se eu não estou a par da íntegra social das notícias televisivas, dos jornais e assim sucessivamente, das revistas, se inteirar, ler artigos, notícias sobre esses assuntos, sobre pandemia e muito mais, para que nós venhamos tirar dúvidas nossas em primeiro lugar, venhamos nos instruir, crescer nessa graça e no conhecimento de Deus, porque é de Deus também esse conhecimento. Tem irmão que acha que conhecimento de Deus é apenas a leitura da Bíblia. Não, é a partir da leitura da Bíblia. Porque o Deus, presta atenção, crente, Deus é isso aqui, ó, e muito mais. Então, abre a tua mente, entendeu? Abre a tua mente, entra lá na ótica que o apóstolo Paulo receitou, né? Lá no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, não se conforme, irmão, não se conforme com este mundo. Renove a sua mente com a renovação do vosso entendimento.
Então se renove, você tem que abrir o entendimento. Tem que sair desse mundinho particular. Senão você vai viver essa vida recebendo uma palavra que te levanta, mas que não vai criar raiz, porque uma rocha está no teu coração que não deixa essa palavra fazer morada. Então você precisa prestar atenção. E isso já vem há muito tempo. Vem há muito tempo. Tem gente que está há muito tempo. Lembrei de um texto agora. É o livro de Hebreus. Abre lá comigo, lá, irmãos. Abre lá. Está com a sua Bíblia aí. Tente permanecer numa live de ministração da palavra como se estivesse dentro do culto. Abra a Bíblia, participe, comentários, fique à vontade. Às vezes eu estou olhando aí para a câmera, às vezes eu visualizo alguma coisinha, né? E tem muitos irmãos que no momento da live acrescentam tanta coisa aqui, né? E fique em paz. Hoje não é a ministração, é um estudo. Então estamos abertos aqui, né? Como uma escola bíblica. Aquela troca, aquele feedback ao vivo e transparente. E se eu não souber, tenho humildade suficiente de falar, irmão, isso aí eu não sei, mas vamos, né? Se for preciso recorrer a irmãos que estão na live, a gente recorre. Por que não? Por que não ter essa humildade da gente falar que não sabe? Né? É tão feio falar que sabe algo e no final das contas não saber, e aí é a hora que ser colocado aí numa sinuca, não sair da situação. Hebreus capítulo 5, acho que é o capítulo 5, deixa eu ver. Isso, versículo de número 12, fala assim, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então, o tempo, né? Eu comentei com irmãos algum tempo atrás, eu ministrei essa palavra, eu ministrei numa igreja ali na cidade de Tiradentes, pastor Ronaldo, a igreja pentecostal, o grande Eu Sou, que estarei ministrando lá no dia 3 de novembro, como coloquei no status aí do WhatsApp e coloquei no Facebook aí também, divulgando essa campanha maravilhosa. E uma certa vez pregamos lá nesse tema aqui, no capítulo 5 e no versículo 11 em diante aqui de Hebreus. E que muitas vezes a gente ouviu nos altares aí que, irmão, tempo de igreja não quer dizer nada. Mas há casos e casos, né? O porquê que foi dito também, enfim. Mas o tempo que está falando aqui nesse capítulo são de pessoas frequentadoras como essas aqui, do solo pedregoso, muitas delas com tanto tempo dentro da casa de Deus. Já era para estar se alimentando de um alimento bem mais sólido, mas ainda estão tomando leite. É muito complicado. Pastores que investem na palavra na igreja sofrem com isso. Né? Eu lembro quando minha esposa e eu pegamos a primeira igreja para trabalhar, os primeiros meses eu me deparava com situações, porque demora um tempo, irmão, para você discernir a congregação. Eu aprendi com o pastor, inclusive o pastor que Deus usou para nos colocar nessa primeira igreja, o pastor Rubens. E eu lembro que quando nós fomos congregar com o pastor Rubens também tinha um mês na igreja a qual ele havia assumido ali, na Assembleia de Deus do campo de São Caetano do Sul, e aqui no Jardim Iguatemi. E o pastor Rubens estava iniciando uma campanha de 30 dias consecutivos de oração. E aí ele me chamou de canto, me convidou para a campanha e falou, irmão, estou fazendo essa campanha porque eu estou assumindo agora a igreja. E você sabe, né, irmão? Deus me ensinou, ele falando, que para que eu conheça o rebanho que eu vou trabalhar, eu preciso dobrar o joelho pelo rebanho. Então eu vou dobrar o joelho 30 noites aqui seguida com eles, com quem quiser participar. E eu estou convidando o irmão. E nós participamos desses 30 dias de oração,
aonde eu peguei para mim esse ensinamento e levei lá para a primeira igreja. E lá também fizemos 30 dias, irmãos, 30 noites de oração, para que viéssemos discernir o ambiente a qual entramos para trabalhar para Cristo. E assim, ter a noção das direções iniciais que deveríamos seguir para que o Espírito Santo, através de nós, solucionasse as questões daquela congregação, daquela parte do corpo de Cristo. E nós nos deparamos com essas situações de pessoas muito tempo na presença de Deus, mas que palavras um pouquinho mais temperadas já lhes faziam mal, não descia muito bem, porque não havia maturidade ainda em seus organismos espirituais para que eles viessem receber um alimento como aquele, para que viessem digerir, para que o estômago espiritual deles viesse fazer uma boa digestão. Mas no início o alimento ele não era o alimento ruim, mas o corpo era ruim. Não conseguia receber uma boa comida. Um corpo enfermo, um corpo que precisava ser tratado com antibiótico, com doses homeopáticas, para que viesse ser tratado primeiro. Então nós precisamos discernir, precisamos estar atento ao corpo de Cristo, atento às almas que Deus nos tem enviado. Trabalho de libertação é muito sério, não se faz trabalho de libertação com pressa. Pai do Senhor Jaque, Deus abençoe. Trabalho de libertação é devagar, é tempo, é conversa, é oração. E então precisamos estar atentos ao que Deus quer de nós, tá bom? Precisamos estar muito atentos aí em nome de Jesus, né? E quando se permite que as ervas daninhas cresçam junto com essa semente pura, nenhum fruto pode ser produzido. Erva daninha com uma semente pura num solo que, sei lá, né, é muito complicado. Essas ervas elas disputam a água, a luz solar e os nutrientes, e como resultado sufocam a boa planta. Existe uma grande tentação a permitir que interesses mundanos dominem tanto nossa vida que não nos resta energia para devotar ao crescimento do Evangelho em nossas vidas. Enquanto eu lia esse trecho, me veio à memória uma ministração que eu ouvi ali na avenida, na rua São Teodoro, aqui na Coab 2 aqui. Mas isso tem muitos anos, irmãos. Na época, no ano aí de 2006, eu creio que foi isso mais ou menos, 2006 eu ouvi uma palavra que está lá em Romanos capítulo 11. Existem palavras, ministrações que nós guardamos na alma. Quem pregou essa mensagem, na época um homem de Deus, um evangelista, hoje pastor, e ele congrega hoje aqui com o pastor Xavier, aqui na Avenida Tamoio, pastor Xavier ali, Assembleia de Deus, e ele, pastor Marcos é um canela de fogo bem sapura, um teólogo espiritual, aqueles teólogo espiritual. Porque tem uns teólogos que é só o sangue, né, irmão? Mas tem teólogo que é espiritual, tem teólogo que é do manto. E ele é aquele cara que gosta de usar a teologia com muita espiritualidade. E ele pregou o capítulo 11. Capítulo 11,
de Romanos. E na época, novo na fé ainda, Pai do Senhor, Pastor Douglas, Deus abençoe, seja bem-vindo. E na época, eu e o irmão que estávamos juntos lá no culto, fomos juntos. Inclusive o dono da casa, era um culto no lar. O dono da casa se chama Anderson. O Anderson, ele era ex-homossexual. E Deus usando esse irmão uma forma tremenda, irmão. Que culto maravilhoso. E naquela tarde foi interessante que ele chamou 2 pessoas para ministrar. Quem dividiu o tempo da mensagem. Foram 2 mensagens, em uma eu ministrei a primeira parte, o irmão Marcos deu continuidade. Eu lembro que o Marcos pregou, mas não lembro que eu preguei. Perdão, veio na mente que eu preguei sim. Eu preguei em Atos dos Apóstolos, não lembro o texto hoje, falando de uma questão sobre seita. Na época, quando chamavam o povo de Deus de seita, eu não lembro o capítulo agora. Mas o irmão Marcos pregou aqui em Romanos 11, aonde ele falava aqui do zambujeiro, versículo 17. Eu estou falando isso por essa questão que eu li aqui, eu vou repetir a leitura. Ó. Quando se permite que ervas daninhas cresçam junto com a semente pura, nenhum fruto pode ser produzido. As ervas disputam a água, a luz solar e os nutrientes, e como resultado sufocam a boa planta. Existe uma grande tentação a permitir que interesses mundanos dominem tanto nossa vida que não nos resta energia para devotar ao crescimento do Evangelho em nossas vidas. Então o capítulo 11 de Romanos e o versículo 17 fala assim, ó: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando de nós, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Olha que negócio interessante. Nós somos enxertados, nós somos uma árvore pequena. Eu deixei até anotado, eu fui pesquisar o que era o zambujeiro e deixei o suficiente rabiscadinho aqui na minha Bíblia. Então eu coloquei aqui que eu encontrei as informações que o zambujeiro é uma árvore pequena da família das oleáceas, de ramos densos e espinhosos. Isso somos nós. Vamos lá. Uma oliveira brava, uma raiz amarga. Nós lemos aí agora há pouco de uma erva daninha. Nós éramos essa erva daninha. E se porventura ainda somos essa erva daninha, segura. Essa planta, ela nasce no Mediterrâneo como variedade espontânea e derivada. Guarda essa palavra, derivada, de sementes da oliveira. Oliveira incapaz, então o zambujeiro também é um tipo de oliveira incapaz de dar frutos não consumíveis. Não entendeu ainda o que é que desenha? Vamos lá. O Senhor, Jesus é a videira verdadeira. Quebrou os ramos verdadeiros, que é Israel, e nos deu uma oportunidade nos enxertando nele. Nós fomos enxertados sendo ramos amargos e daninhos. Mas por que Deus já nos enxertou nele? Já para provar para nós que a malignidade da nossa natureza humana contra ele não tem efeito. Não tem crente que mata crente? Não tem crente que envenena crente? Ser humano que envenena ser humano? Mas contra Deus, o nosso veneno não pega. Digo mais aqui. Por sermos derivados
da oliveira verdadeira, que é Israel. Olha só. Então nós somos uma semente derivada da semente. O que é um derivado, irmãos? Vamos lá. O queijo, derivado do leite. Mas no queijo, todas as propriedades do leite se encontram no queijo? Não. Já perdeu toda a naturalidade. É isso que está falando. Israel saiu diretamente de Deus. Nós somos uma semente derivada de Israel. Então temos de Deus em nós também. Mas não tão autêntico como Israel tem, porque são ramos legítimos. Então nós somos derivados de Israel. Por isso que o texto aqui, ó, no versículo de número 18 fala: não te glories contra os ramos, contra Israel. Não vai achando vocês que vocês são a última bolachinha do pacote. E se contra Israel te gloriares, eu falei contra Israel, mas aqui está contra eles. É a mesma coisa. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Então, independente de tudo, irmãos, se nós estamos hoje com essa oportunidade de sermos tão amargos, mas temos a oportunidade de Deus de estar nos enxertado neles e ainda sendo zambujeiros, demos glórias a Deus por isso. Mas que se houver um amargo na nossa vida, nós venhamos pedir para que Deus venha converter esse amargo em doce. Porque essa questão de transformar o que é amargo em doce, a Bíblia vem mostrando desde o Antigo Testamento. Então não é porque nós somos considerados um zambujeiro que eu tenho que morrer zambujeiro, não. Então presta atenção. A Bíblia falou que eu sou, então tá tudo certo, tá tudo certo. Mas por que eu tenho que morrer assim? Por que eu não posso melhorar? Por que eu não posso ser uma pessoa melhor? Então tem que prestar atenção. Irmão, eu não dei metade do que era para dar dessa segunda parte hoje, hein? E olha que falta coisa. Eu acredito que nós vamos ter aí uma terceira parte desse estudo. Porque eu tenho aí apenas 10 minutos. Mas vamos lá. O outro eu fui 20 minutos a mais. Não sei se eu vou 20 nesse também não. Vamos lá. Vamos falar dos 4 tipos de solos. Tá bom? 4 tipos de solos aí. Agora que eu fico na dúvida se eu inicio ou não. Vamos lá. A semente que caiu à beira da estrada. Vamos lá. Presta bem atenção. Pai do Senhor, irmã Cleusa. A senhora tá bem? Quem é essa mulher que tá na foto aí do perfil da senhora? Coloca a foto da senhora aí, fica mais bonito. Nós não somos um avatar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A semente que caiu à beira da estrada. A primeira parte das sementes caiu em uma terra dura, à beira do caminho. E os caminhos surgem em decorrência do trânsito. Presta bem atenção. A primeira parte da semente caiu à beira do caminho. E os caminhos surgem decorrente do trânsito de pessoas numa mesma trilha. Pois onde elas passam, o solo fica empedernido. Visualizou aí? Imagina aí um mato, um matagal, aonde não tem caminho para se passar. E você é a primeira pessoa que resolve bater aquele mato ali com facão, ou com porrete, ou com seus pés, e atravessar no meio do mato para cortar o caminho. Outro vem atrás e vê que alguém passou por ali e resolve fazer as pisadas no mesmo lugar. Surge-se ali uma trilha. Vamos lá, é isso que essa parte aqui falou. De tanto pisar a terra endurecida, formando caminhos, uma parte das sementes caiu nesse solo petrificado
e não conseguiu germinar, pois mesmo antes de penetrar no solo, vieram as aves do céu e as comeram. Às vezes o Senhor Jesus semeia em nosso coração, mas por estarmos com o coração empedernido, ocupado com outras coisas, não damos importância. Por causa disso, a palavra de Deus não penetra em nosso coração e então vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Versículo 19, isso. E permanecer nessa condição infrutífera, não há condição. Nós devemos pôr fim ao trânsito que endurece o nosso coração para fazer o amolecer. Vamos lá. Alguns dias atrás, olha que negócio interessante. Eu pensei, eu vou contar algo agora que eu vi semana passada, que por estar numa semana que eu iria pregar, foi semana passada, eu preguei sexta-feira numa igreja, foi minha esposa e eu, ali na Assembleia de Deus do Brás, no Ticoatira ali. Inclusive quero mandar a paz do Senhor pro pastor lá da igreja e pro irmão Marcos que nos convidou, morador ali do Cangaíba. E naquela semana, uma situação dentro do ônibus, de uma jovem, que não vou dizer que era somente pela aparência, as aparências enganam. Ela estava apenas usando, estava muito calor, ela estava usando apenas uma parte de cima como um sutiã, né? E de shorts e levava uma blusa bem surrada e descalça. E ela estava deitada literalmente no banco, num dos bancos, banco duplo do ônibus, e suava bastante. O aspecto dela, era como de um dependente químico, mas não posso afirmar isso também por causa do visual dela. Enfim, quero frisar apenas o que vi ali na cena que vi. E aí ela, deitada no banco, resolveu, ali baqueada de sono ou outras coisas mais, não sabemos, se deitou no chão, com o tronco dessa parte para a cabeça, da parte aqui do meio do tronco para cima, atravessando o corredor do ônibus. Presta bem atenção, irmãos. Aquilo foi entrando no coração de um jeito que eu estava com fone de ouvido, ouvindo um louvor. E é interessante, né? Eu olhando o rosto do pessoal no ônibus, aqueles comentários, né? Questionando a atitude da jovem, alguns falando mal, fazendo cara de nojo, vocês já imaginam. E o crente sentado, ouvindo louvor. E aí me passou na mente agora, eu falei, e agora? Quem sou eu nessa situação? Porque olhando um no olho do outro, um no rosto do outro dentro do ônibus, irmão, ninguém sabe quem é quem. Mas você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. E aí na hora me veio na mente a parábola do filho pródigo. Quem eu era ali naquele momento? Um sacerdote, um levita, um viajante? O que fazer? Na mente de alguns ali, eu vou tocar, e o Covid. Jesus em nenhum momento pensou nisso. Eu vou tocar, e a lepra. Aquilo foi tomando conta do meu coração de uma maneira que eu me levantei para ajudar essa jovem. Levantei, tentei levantar, colocá-la no banco de novo, até que ela brevemente despertou, não gostou, e xingou, brigou, e não quis, e com as palavras dela ela disse, eu não quero, me deixa aqui. E depois repetiu, me deixa, eu não quero. E continuou dormindo. Voltei para o meu lugar,
E aquilo me deu uma vontade terrível de chorar. E aí a máscara nesse momento nos ajuda, né? Você começa a falar com Deus ali e às vezes até se sentir inútil. Mas eu lembro que antes de me levantar, eu orei a Deus e falei: Senhor, me ajuda, envia alguém para me ajudar no momento de pegar ela, sei lá. Porque de repente tem pessoas que estão esperando alguém fazer para ir lá e fazer também. Mas ninguém foi ajudar. A única coisa que eu ouvi foi uma senhora olhar para mim e falou: ela não quer, deixa aí. E aquilo consumiu. Até que comunicaram a cobradora e ela foi lá e insistiu, até falar que ia chamar a polícia. E a jovem levantou e voltou pro banco e dormiu de novo. Enfim, eu li aqui que de tanto pisar na terra endurecida, formando caminhos, né? Vou ler de novo. Os caminhos surgem em decorrência de trânsito de pessoas numa mesma trilha, pois onde elas passam o solo fica empedernido, de tanto pisar a terra endurecida, formando caminhos. Por que me veio à memória essa jovem? Por ela estar ali, caída no chão, e pessoas passando praticamente por cima dela. E a decisão dela de: me deixa, eu quero ficar aqui. Tem pessoas que já estão pisadas, irmãos, há muitos anos. Pisaram tanto no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas, que caminhos surgiram dentro do coração dela. Caminhos, não um só, mas vários caminhos. Um pisou nessa direção, outro pisou para cá, acabaram com a vida dessa pessoa. Ao ponto dela se tornar o próprio caminho no chão para que as pessoas passem por cima, como essa jovem. Existem pessoas assim, dentro e fora da igreja, que já entregou o coração às pisadas dos pés das pessoas, às situações da vida que fez com que dentro do seu coração surgissem caminhos e caminhos, mas caminhos que não levam a lugar nenhum, a solução nenhuma. Por isso que Jesus Cristo diz que Ele é o caminho. Talvez no meu ou no seu coração surgiram diversos caminhos, diversas direções, mas nenhuma com êxito. E aí Jesus aparece na nossa vida e deixa bem claro: olha aqui, bonitão, olha aqui, bonitona. Já foi pisado? Caminhos foram criados na sua alma, no teu coração? Porque antes de falar, o que eu via dentro do ônibus era isso. Pessoas falando um monte da jovem. E eu falando com Deus ali, pensando depois que me assentei de novo, e agradeci. Porque por mais que eu fui lá, presta atenção, eu fui lá, tentei ajudar, ela não quis ajuda. Mas o que eu queria é que ela saísse do chão ali. Ela voltou. Talvez a solução para o problema de determinada pessoa possa não vir através da tua mão. Mas pelo menos você tentou, você precisa tentar ajudar. Mesmo que a tua ajuda não alcance o propósito a qual você pensou. Mas ajude, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. De repente a ação de Deus na vida dessa pessoa vai vir decorrente a tua disponibilidade de tentar fazer algo por alguém. Ou por você mesmo. Talvez você está como essa jovem, estendida aí no chão. Mas Jesus te estende a mão hoje e te levanta. Eu vou repetir para você o que eu disse no começo da live. E vou deixar para a tua meditação o mesmo capítulo, o livro e o versículo.
que eu deixei antes de começar a ministração hoje. Isaías 41:10. Confia nessa palavra. Deus vai dar vitória. Então, caminhos são abertos. Nós abrimos caminhos. Mas muitas vezes abrem caminhos em nós. E dói. E Deus vem com o Espírito Santo, fecha esses caminhos e abre um único caminho, que é Jesus Cristo, que é verdade e é vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então vamos lá. Uma parte das sementes caiu nesse solo petrificado e não conseguiu germinar, pois mesmo antes de penetrar no solo, vieram as aves do céu e as comeram. Às vezes o Senhor Jesus semeia em nosso coração, mas por estarmos com o coração empedernido, como já foi dito, ocupado com outras coisas, não damos importância. Por causa disso, a palavra de Deus não penetra. Não penetra. Não penetra. Falemos agora da semente que caiu em solo pedregoso. Jesus prossegue com a parábola do semeador, falando sobre a semente que caiu em pedregais. Um terreno com uma fina camada de terra. Mas com solo rochoso em seu interior. Jesus se referia àqueles que vivem o evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo aprofundar suas raízes, não conseguiu ter contato com água em quantidade suficiente e foi queimada pelo sol. Mateus 13, versículo 5 e versículo 6. Fala sobre essa questão aí, ó. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Vamos lá. Então a água é a palavra de Jesus também, não é só a semente, não. A água também. É a palavra que nos limpa e rega as nossas raízes espirituais. Mas muitos se enganam em um evangelho de situações cômodas e superficiais. Se estiver tudo indo bem, então glorificam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Então há uma questão, irmãos, que não é de agora, é algo antigo que tem acontecido aí, e nós temos que ficar atentos com isso. Hoje nós estamos aqui trabalhando na questão de um estudo bíblico, e mesmo sendo um estudo bíblico, nós temos que tentar ser mais espirituais e mais profundos possíveis, para que haja uma compreensão nas pessoas que estão participando de uma live, ou mesmo que seja num culto na tua igreja. Pessoas que pregam a palavra de Deus sabem do que eu estou falando, têm saído para pregar, cultuam em outros lugares, não tem a mente fechada apenas no mundinho ali do seu ministério, Em particular eu e muitos irmãos que conhecemos, temos o nosso ministério, mas temos comunhão com vários ministérios aí, e acabamos vivenciando, observando, não porque fomos para olhar, mas há coisas que não há possibilidade de não enxergar também. O declínio relacionado à pregação da palavra, o índice quase a zero em algumas igrejas, em algumas congregações
do batismo com o Espírito Santo, pessoas que não conversam mais em línguas com Deus, não exercem mais o que está escrito na Bíblia. Algumas porque o altar as oprimem, algumas porque não creem mais e outras porque não foram ensinadas. Está muito sério o que está acontecendo. Existem questões, fora a questão de outras que não entendem nada do que está sendo pregado. A Bíblia nos fala de Filipe e o eunuco, lá em Atos dos Apóstolos, né? Vamos dar um pulinho lá, a gente lê lá. Então tem coisas, irmãos, que nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelas coisas, né? No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, fala que Deus deu uma ordem para Filipe, né? Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda, Deus abençoe. E dando essa ordem para Filipe, ele obedecendo, ele foi pregar a palavra, sem saber que iria pregar a palavra. A Bíblia fala que ele chegou até um homem, ó, capítulo 8, versículo 28 em diante, ó. Não, 27. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Interessante, esse homem foi a Jerusalém para adorar. Quem ia para Jerusalém para adorar, ia para adorar a Deus, irmão. Mas adorar a Deus de que forma? Você vai entender aqui por que eu estou falando isso. Ele regressava e, assentado no seu carro, ele lia um pergaminho do profeta Isaías. Nesse pergaminho, vamos lá, no versículo 29 diz que o Espírito disse a Filipe para se achegar do lado do carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse, ao que Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, como eu poderei entender se alguém me não ensinar? Você está prestando atenção, crente? Tem um monte de gente dentro da igreja, de algumas igrejas, que não estão entendendo nada por falta de explicação, por falta de ensinamento. Pessoas que não aprenderam estão querendo ensinar. Pessoas que não foram instruídas estão querendo ensinar. Eu estou falando isso em questão do ensinamento bíblico em si, não estou falando questão de inspiração, de profecia, nem nada. Até porque profecia, irmão, é o tempo de Deus. Acabou. Acaba, entregou. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for de Deus, não vai cumprir. Mas o tempo do cumprimento não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Então nós não temos que questionar profeta, profetisa nenhum. Analise a palavra, deixa que Deus trata do profeta. Não tem problema nenhum não. Deus faz a obra. Mas as pessoas estão precisando ser instruídas. Estão precisando ouvir a explicação. Então existem escolas bíblicas que é uma bênção. Existem escolas bíblicas que não são. Existem cultos de ensinamento que são uma bênção. E existem outros que não são. Mas a grande parte, uma boa parte da igreja, hoje em dia, a maioria não entende o que tá sendo pregado. Às vezes também não é culpa do pregador, não. Às vezes é falta de entrega da pessoa também, de interesse. Mas nós em si precisamos nos instruir, para que a falta não seja em nós que ensinamos. Para que não haja condenação nenhuma em relação a isso para com a nossa vida. Correto? Bom, eu vou estar finalizando aqui. Vamos lá. Batidinha aqui na câmera aqui, perdão. Então disse aqui que se estiver tudo indo bem, então glorificam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. E aí citei aí a questão de Filipe e do eunuco. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Porém, como não é assim,
quando os problemas chegam, as dificuldades, provas e lutas, logo se escandalizam e se vão. Estes não compreendem que o Evangelho é também renúncia. Mateus 13, versículo 20 e 21, diz assim, para terminarmos: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Perseguição, eu quero frisar isso antes de terminar, perseguição por causa da palavra. Mateus capítulo 5, deixa eu ir lá rapidinho lá. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Tá aqui. Bem-aventurado. Cadê? Versículo 10, 5:10 de Mateus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. No versículo 11 aí, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa de Jesus, que é a palavra. Então, irmãos, é o que a gente leu aqui, ó, no versículo 20 e 21. Vamos ler o 21 aqui do capítulo de número 13 aí de Mateus, ó. É o 21? É o 21. Cadê? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Interessante que não está falando aqui de quem não é crente, não. Está falando de pessoas cristãs. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Achei que iríamos terminar essa questão da parábola do semeador hoje, mas vamos ter que fazer a terceira parte aí na segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir. E na segunda que vem iremos partir da semente entre os espinhos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê vitória, né? Quero novamente citar aqui, pedir no começo da live, e vou pedir novamente, oração pela irmã Vilma. A irmã Vilma está internada no Dante Pazanese, né? O coração dela está fraquinho e o esposo dela, o irmão Fábio, o diácono Fábio, está precisando de muita ajuda em oração dos irmãos aí, tá bom? Então, compartilhe esse pedido de oração, vá lá no canal do Missão Quará, se inscreva lá no canal e compartilhe as mensagens lá. Se Deus permitir, estaremos juntos novamente na segunda-feira, dando continuidade a esta parábola maravilhosa de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar essas vidas, venha abençoar esse irmão, essa irmã, os ministros que participaram desse estudo bíblico, e venha, Deus, ter acrescentado algo de muito valor no coração dele, no coração dela, e que os corações, Deus, nesta live, venham a ser encontrados por esta semente como corações férteis para receber essa boa palavra, essa boa semente, e que venha dar fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sobre o seu ministério, sobre a tua igreja, até a volta de Cristo, e os que podem digam amém. Deus abençoe. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus abençoe. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim. Pedidos de oração na descrição do vídeo aí, nos comentários. A Deus seja o louvor. Se